Muito bom dia a todas e a todos. Tenho todo o gosto em estar aqui hoje no início do arranque desta conferência promovida pela Coverflex, que é um gosto por variadíssimas razões. Para aqueles que serão seguramente a maioria que não me conhecem, não sabem, eu antes de ter assumido estas funções como Secretário de Estado do Trabalho, fui diretor executivo da Startup Lisboa durante 6 anos e estive nessa qualidade muito ligado a este projeto umbilicalmente onde estamos hoje, do Hub Criativo do Beato, que vai ganhando forma progressivamente e, portanto, é sempre um gosto e confesso-vos mesmo com alguma emoção quando agora aqui venho, por outras razões, e vejo este projeto do Hub Criativo do Beato a ganhar forma todos os dias e a avançar, um projeto que mereceu à Startup Lisboa e mereceu a mim também muitas horas de dedicação, de esforço, desde a sua fase de conceptualização até ao seu modelo de implementação. A segunda razão é porque me ligam razões também fortes àqueles que estão por trás da Coverflex, nomeadamente ao Miguel Santamaro, como um dos seus principais fundadores, que, como todos sabem, é um dos empreendedores de primeira geração daquele que é o ecossistema da inovação e do empreendedorismo de startups do país, nomeadamente este já não é o seu primeiro projeto e que teve sempre com a Startup Lisboa precisamente uma relação muito forte. Aliás, acabou de ser distinguido este ano como o empreendedor do ano e, portanto, faço-lhe essa publicidade justa e merecida que lhe foi o reconhecimento, diria, de um percurso que é a todos os títulos notáveis. E a terceira razão do gosto de aqui estar tem a ver com o conteúdo da Conferência 2. É evidente que, sendo eu hoje Secretário de Estado do Trabalho, todas as temáticas que tenham a ver e oportunidades para refletir sobre as temáticas do futuro do trabalho e o trabalho no futuro, que são duas coisas diferentes, são altamente motivadoras e são, obviamente, uma oportunidade para poder partilhar com um auditório tão qualificado quanto este, de profissionais que lidam cotidianamente com a área dos recursos humanos, da gestão do talento, da gestão das pessoas, com algumas preocupações que do lado do Governo temos tido e que estamos a procurar desenvolver enquanto ações concretas de intervenção precisamente nesta área a que chamamos mundo do trabalho. Mas antes de ir aí, de facto, uma nota mais, se quiserem, analítica ou descritiva deste mundo. Como o Frederico dizia, o mundo está a mudar, está sempre a mudar, mas é verdade que neste mundo em concreto em que nos situamos hoje, está a mudar de uma forma muito acelerada e de uma forma muito significativa. Não, se essa dinâmica de mudança já era visível antes da situação da pandemia, a pandemia mostrou-nos a todos os impactos dessa mesma mudança e acelerou muito essa dinâmica, nomeadamente trazendo para a luz do dia modelos e formas de organização do trabalho que se calhar até 2020 eram ainda muito reduzidas, ainda eram muito pouco expressivas e que hoje ganham cada vez mais dimensão, mais expressão nas novas formas de organização do trabalho. Estou-me a referir, obviamente, à situação do teletrabalho, estou-me a referir aos modelos híbridos de organização do trabalho, no fundo estou-me a referir a esta descoberta coletiva que um pouco por todo o lado fomos fazendo, de que em vários setores da atividade é perfeitamente possível, se não mesmo desejável, como o estudo porventura mostrou e outros estudos o mostram, por parte daqueles que estão nessa situação, dizia, é não só possível como desejável desenvolver uma atividade profissional a partir de um local que não tem de ser necessariamente, como tradicionalmente, o local de trabalho, entendido num espaço físico, num local terminado, mas a partir de espaços de trabalho partilhados, os famosos co-work, ou a partir da própria residência de cada um, e sem que isso comprometa, pelo contrário, até possa beneficiar a performance e o comportamento individual e, consequentemente, das empresas. E isso veio para ficar porque as pessoas experimentaram, de facto, essa realidade e experimentaram uma realidade que trouxe consigo a possibilidade da flexibilidade, que é hoje algo muito valorizado por todos
e que é aquilo que, porventura, responde melhor aos desafios hoje da sociedade contemporânea, que não se dá bem com modelos muito rigidificados, onde quer que sejam. A rigidez tem sempre este problema de, se for testada até ao limite, o que acontece é que as estruturas partem, quebram. E que nos modelos de organização de trabalho, nas nossas vidas, também é um pouco assim. Portanto, todos nós procuramos modelos cada vez mais flexíveis, que possamos combinar diferentes dimensões das nossas vidas, nomeadamente conciliando melhor, e essa é outra dimensão hoje muito clara como tendência no mercado de trabalho e nas sociedades contemporâneas, as nossas condições de trabalhadores, ou seja, a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal, familiar, e a flexibilidade ganha aí um espaço muito importante. E é por isso que as organizações que se querem inovadoras, que se querem mais competitivas, que se querem mais ágeis, precisam de estar atentas a esta realidade. Porque hoje também é evidente que uma das razões pelas quais a maior parte das empresas compete é pelo talento, é pelas pessoas. E, portanto, ou é capaz de ter uma proposta suficientemente atrativa para aqueles que deseja atrair para dentro das suas organizações e para aqueles que, de alguma forma, quer também valorizar e reter nesse sentido, ou, se não for capaz de o fazer, vai seguramente ter muita dificuldade em conseguir atrair os melhores profissionais, em conseguir ir buscar profissionais de excelência, porque, sobretudo no momento em que a situação do mercado de trabalho é quase tecnicamente pleno emprego, aqui em Portugal, como sabem, estamos com uma taxa de desemprego muito baixa, à volta dos 6%, 6,1% no mês passado, significa que há escassez por esse talento e, portanto, ele é altamente disputado. Mas mesmo que o desemprego fosse maior, nós sabemos que ele não se reflete igualmente em todos os setores de atividade. E, portanto, há setores, nomeadamente no trabalho mais qualificado, onde determinados perfis são ainda mais raros de encontrar e, portanto, essa procura pelo talento tornou-se hoje uma dimensão crítica no seio das organizações. E, portanto, a proposta que as organizações têm para fazer aos seus trabalhadores é absolutamente essencial se quiserem serem competitivas, como é que encaram todas estas dimensões. Mas é importante também não esquecer que estas novas formas de organização de trabalho trazem consigo também alguns, como sempre, oportunidades, mas também alguns riscos. E um deles é nós percebermos que o trabalho e aquilo que é a nossa condição perante o trabalho não se esgota apenas numa relação de entrega de um serviço, do desenvolvimento de um produto, do que qualquer que seja o conteúdo funcional do trabalho de cada um, mas há dimensões que estão presentes e que têm a ver com a forma como nós socializamos no espaço de trabalho, como nós interagimos e nos relacionamos, desde logo entre colegas, com a forma como, no fundo, também nos realizamos enquanto pessoas no espaço de trabalho. E, por isso, é muito importante também que mesmo as organizações que abraçam estas novas formas de organização de trabalho, do trabalho à distância, do trabalho do teletrabalho ou dos modelos híbridos, não esqueçam que esta dimensão também de integração das pessoas em realidade relacional, se me é permitida a expressão, ou seja, numa lógica de não olhar apenas para quem trabalha em função de um relatório que tem de entregar, de uma linha de código que tem de fazer, de um qualquer trabalho, no sentido estrito do termo, para produzir, mas que as pessoas precisam, todos nós precisamos, e por isso gostamos e valorizamos de momentos como estes. Durante a pandemia era possível fazer esta conferência online. Continua a ser possível. Em muitos casos é muito útil, é muito desejável. Aumenta e potencia a nossa capacidade de fazermos mais coisas, de participarmos em mais eventos, de conseguirmos ter acesso a conteúdos que de outro modo não tínhamos. Isso é ótimo. Mas todos sentimos que nada também dispensa esta possibilidade do contacto direto, pessoal, que acabamos por ter quando nos encontramos fisicamente. Portanto, as organizações têm muitos desafios, diria, pela frente, de serem capazes de combinar modelos que têm que responder a outra dimensão, que é a heterogeneidade das situações e das pessoas. Uma das coisas que hoje é evidente é que nós não somos todos iguais, não temos todos as mesmas necessidades, não procuramos todos exatamente ao mesmo tempo as mesmas coisas e, portanto, uma boa organização do trabalho, uma boa organização das pessoas obriga seguramente a responder a isso.
Depois, do ponto de vista estrutural, há outros desafios. É que imaginem, para quem é governo, tem todo um conjunto de instrumentos, de legislação, que estão pensados, historicamente, para regular situações que são situações muito mais rigidificadas do que aquelas que são as dos dias de hoje. E, portanto, nós também somos confrontados, em termos de políticas públicas, a conseguirmos acompanhar estas novas tendências de organização do trabalho do ponto de vista do governo e das políticas públicas de uma forma mais institucional. Desde logo, criando condições para, em termos legais, todos estes modelos serem possíveis. E é por isso que estamos a trabalhar num conjunto de iniciativas legislativas, algumas já viram a luz do dia, que têm a ver precisamente com isso, que é como é que nós criamos os instrumentos adequados e o equilíbrio certo entre aquilo que tem de ser mecanismos tradicionais de proteção social dos trabalhadores, de respeito pelos direitos de quem trabalha, de respeito, nomeadamente, pela sua condição, que é sempre assimétrica, e esse é um dos pilares, quem estudou Direito do Trabalho sabe-o bem, que está subjacente à relação laboral, é que há sempre esta preocupação de procurar ter uma arquitetura jurídica que tende a proteger o elo mais fraco, e no seio de uma organização o elo mais fraco é seguramente sempre o trabalhador, mas ao mesmo tempo desenvolver modelos, dizia, que não matem a inovação, que não matem a possibilidade de se testarem novas formas de organização do trabalho, novos modelos, mas conciliando e compaginando tudo isto. Eu não vos vou maçar com um conjunto muito amplo de medidas que estão neste momento, nomeadamente em discussão no Parlamento, no âmbito de uma iniciativa que demos o nome de Agenda para o Trabalho Digno, que cobre muitas áreas, mas dizer-vos apenas em termos quase de telegrama que tem 2 ou 3 preocupações muito fortes essa agenda. Uma tem a ver, começando por isto, pela tentativa de encontrar as respostas para estas novas formas de organização de trabalho, de promover uma melhor conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Isso tem tradução concreta em questões como, por exemplo, as licenças e a parentalidade, como ela é exercida, como é que promovemos maior igualdade de género a esse nível, como é que tornamos, no fundo, a sociedade portuguesa também mais justa e mais coesa a esse nível. Outra grande preocupação tem a ver com a valorização do papel dos jovens no mercado de trabalho, onde nós hoje sabemos que nós não estamos a ser suficientemente competitivos enquanto sociedade, enquanto economia, para conseguirmos ter uma resposta que vá ao encontro, nomeadamente dos mais jovens, e, portanto, vemos depois situações que não deixam de ser preocupantes, que não se confundem com a mobilidade é sempre desejável, mas confundem-se com a necessidade de uma imigração quase forçada por não encontrarem ofertas devidamente alinhadas com expectativas legítimas, seja do ponto de vista da valorização salarial, seja do ponto de vista de crescimento profissional ou ainda outras dimensões que queiramos somar. E, portanto, essa preocupação de trabalharmos para um mercado de trabalho que valorize os mais jovens é essencial. E isso cruza, por exemplo, com uma preocupação forte em combater as formas de precariedade que hoje existem de uma forma absolutamente inaceitáveis no mercado de trabalho em Portugal. Nós não podemos confundir flexibilidade com precariedade. E eu costumo dizer que, empiricamente, é muito fácil de fazer a distinção. É perguntar a cada um se ele se sente flexível ou se sente precário. E quem é flexível sabe muito bem valorizar a flexibilidade, gosta da flexibilidade, estima a flexibilidade e não tem nenhum problema com a flexibilidade. Mas quem é precário também sabe bem o que é precariedade e não gosta da precariedade. Não gosta de ter sistematicamente à sua espera uma oferta de trabalho que é sempre de um trabalho com contrato a termo, sem nenhuma razão que o justifique, a não ser quase um mantra cultural que se instalou na sociedade portuguesa de usar e abusar da contratação a termo, de ter uma situação sem nenhuma perspectiva de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de carreira, sempre com esta sensação de que é descartável a todo momento, e isso não é flexibilidade, isso é precariedade e tem impactos
muito sérios na forma como nós vivemos coletivamente. Basta pensarmos que hoje um dos maiores problemas que nós temos é o problema demográfico, e se cruzarmos isto com os mais jovens, percebemos que dificilmente, obviamente que essa não é a única dimensão, nunca é isto, é sempre multifatorial, mas seguramente que é uma dimensão crítica. Ninguém consegue construir projetos de vida se tiver numa lógica de permanente instabilidade, de precariedade, como lhe disse, e, portanto, esta preocupação do Governo de atuar no sentido, não é de intervir para tirar flexibilidade ao mercado de trabalho, naquilo em que ele deve ser flexível, que o seja, mas naquilo em que, em nome desta ideia de flexibilidade, o que estejamos é a preservar formas atípicas de contratação, não o podemos fazer. E há dados objetivos para isso. O número de jovens que estão no mercado de trabalho ou abrigo de contratos a termo é muitíssimo superior do que o conjunto da população portuguesa e é muitíssimo superior quando comparado com qualquer país europeu e com a média da União Europeia, onde nós nos situamos. E ainda é maior quando interrogados os próprios sobre se essa condição resulta de uma situação desejável por si ou apenas porque não encontra outra em termos de oferta de mercado de trabalho. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de intervir aqui e de dizer que não, se queremos valorizar os mais jovens, criar condições para que eles aqui se desenvolvam e também para atrairmos outros que queiram vir de fora para Portugal, e essa é outra das tendências que, enquanto país, estamos a prosseguir, e bem, é a capacidade de nos abrirmos ao mundo, de captar bons projetos, de trazermos bom talento para que ele aqui se situe. Então, dizia-se, se queremos tudo isto, temos que, obviamente, olhar para o mercado de trabalho de uma forma bastante mais fina do que apenas convivermos com situações que manifestamente são indesejáveis. Por último, referir-vos uma dimensão que eu acho que seguramente terão dado conta, pelo espaço que ocupou recentemente, politicamente, mediaticamente, que foi o facto de Portugal, no seio da concertação social, o Governo e os parceiros sociais terem conseguido estabelecer um acordo de médio prazo centrado na questão precisamente do aumento dos rendimentos, da valorização dos salários e da competitividade da economia portuguesa. E esse acordo é um acordo muito relevante, desde logo pelo que encerra da possibilidade de se ter estabelecido um acordo de médio prazo, no prazo da legislatura, mas é muito relevante também pelo seu conteúdo. O conteúdo é amplo, mas tem esta questão da valorização dos salários como uma questão absolutamente crítica, que é o reconhecimento de que nós temos decisivamente de entrar numa outra fase enquanto economia, enquanto sociedade portuguesa, em que nos distanciemos significativamente de modelos anteriores, em que o nosso modelo de especialização económica esteve durante demasiado tempo assente em baixas qualificações, em baixa incorporação de valor e criação de valor e, por isso, também em baixos salários. E nós temos que migrar para uma economia assente, sobretudo, na criação de valor, na incorporação de novos processos, desenvolvimento de novos produtos, com a inovação como motor principal, e isso têm de ser os ingredientes principais para podermos ambicionar a ter também salários que sejam muito mais alinhados com as expectativas que todos acabamos por ter, evidentemente, no seio das organizações. E o facto de termos conseguido, no seio da concertação social, ter estabelecido um acordo com os parceiros sociais, nesta altura em que a única coisa que temos por certo é o incerto, em que a angústia de todos aqueles que gerem organizações, independentemente da escala, é total, em que fomos surpreendidos por uma inflação historicamente elevadíssima, coisa que estava fora dos nossos horizontes de gestão há tanto tempo, quando de repente somos surpreendidos a seguir a uma pandemia por um cenário de guerra, com todos os impactos que isso tem nos nossos modelos de vida e nas nossas organizações, é evidente que conseguir estabelecer um acordo que traz alguma previsibilidade a todos, à sociedade portuguesa, tem um imenso valor. E, portanto, gostava de chamar a vossa atenção também para isso, porque acho que é uma peça importante enquanto gestores e gestores de pessoas, de talento, que seguramente ajudará Portugal a enfrentar com mais confiança um tempo que é difícil, que é muito exigente para todos, mas que acredito que nós temos as boas razões para podermos encarar ainda assim com confiança os próximos tempos.
Bom, este tema do futuro do trabalho, das tendências, se cruzamos então, como eu estou a fazer, com temas 2, dir-me-iam que é infindável e estaria aqui com muito gosto a partilhar convosco muito mais ideias, reflexões, preocupações, mas vocês têm seguramente melhores oradores para ouvirem ao longo desta conferência e eu também, como já foi dito, tenho um outro compromisso já de seguida e, portanto, não posso ficar mais tempo convosco. Mas não queria deixar de terminar como comecei, felicitando, obviamente, a Coverflex, não só por esta iniciativa, mas também pelo que ela representa. É mais um exemplo desta capacidade de criar valor, de novas formas de criar novas empresas, de uma boa expressão do que é o empreendedorismo nacional e, portanto, felicitar os seus fundadores com destaque ali para o Miguel Santamar, que já tinha cumprimentado de início, mas que eu acho que ele não estava cá de início e, portanto, agora que eu estou a ver, voltar-me a referir a ele, que acho que é de máxima justiça, que é, de facto, alguém que tem dado muito ao ecossistema empreendedor. Deixar-vos com essa palavra de reconhecimento. Desejo-vos uma ótima conferência. Muito obrigado pela vossa atenção.